É uma satisfação poder voltar a discutir ideias sem ter medo de voltar para a Suframa e ser retalhada. Então, parabéns pela rede. Quando eu recebi o nome dos palestrantes, e eu vi o nome da professora Marta, eu não conhecia ainda a palestra do professor Ademar, mas a professora Marta já, eu disse, puxa, o sarrafo vai ser muito alto. Então, quem sou eu no jogo do bicho, né? Então, eu disse, bom, eu já sei como ela vai abordar. E, então, eu vou fazer algo um pouquinho diferente para que a gente consiga casar a bioeconomia, a Zona Franca, a partir ou como fundamento para esses acordos comerciais e perspectivas regionais. Essa palestra, senhores, está à disposição dos senhores, ela é pública, tá? E ela é uma palestra grande. O objetivo dela é exatamente como fonte de consulta. E a gente não vai trabalhar todas as lâminas. Eu vou exatamente trabalhar as lâminas que têm a ver com o que o professor Ademar falou e com o que a professora Castilho falou. Então, a primeira coisa, antes da gente começar propriamente a palestra, eu queria aqui fazer referência à professora Marilene Chauí, no livro que ela fala em Direito, Cultura, e ela fala na dificuldade da gente se comunicar. E ela traz 4 pilares sobre essa comunicação. O primeiro que ela diz que a gente precisa é desmontar o senso comum. E nesse desmontar o senso comum, trazendo isso para a lógica da Zona Franca, da bioeconomia e da nova indústria, vocês já ouviram, com certeza, as seguintes frases. Na Zona Franca não se paga imposto. Já ouviram, o Amazonas tinha que produzir somente produtos regionais. Tá? Isso é o senso comum. Então, a pergunta é, o que é um produto regional na Amazônia hoje? Por que a farinha do Arini ou um biocosmético é regional e uma moto ou um celular não é regional? Qual é esse conceito nas cadeias globais? Por que o Peru reconhece as áreas de livre comércio da China e a China entope o Peru de celular, de moto, e o Peru não reconhece a Zona Franca como uma área de livre comércio? Tá? Desmontar a aparência da realidade. Vocês já ouviram, produzir moto na Zona Franca não é eficiente, tem que produzir açaí. O que é ser eficiente? Por que eu tenho que produzir só açaí? Tá? Fundamentos do senso comum. Produzir moto na Zona Franca não é eficiente. Tem que mudar a matriz econômica da Zona Franca, do Amazonas. O que é matriz econômica? Muda-se uma matriz econômica em 10 anos, em 15 anos? Tá? E, a partir disso daí, a gente precisa transformar esses ouvintes em agentes. E, como eu disse, eu vou passar algumas coisas que vai ficar para os senhores refletirem. Mas vejam só, tá? Valor de produção, dentro daquilo que a gente está falando de cadeia global, né, de acordos comerciais, e como é que essa nova indústria brasileira vem, eu trouxe aí 2 dados, um que é a produção da açaí, que tem ali valor de produção, é de 6 bilhões no ano de 2022. Eu vou repetir. A cadeia de produção do açaí na Amazônia, que é a cadeia produtiva mais organizada que nós temos, teve um valor de produção em 2022, 6 bilhões 156, 6 bilhões. Do lado esquerdo, o IBGE ainda está adotando ali a castanha do Pará, mas é a castanha do Brasil, em 2022 foi de 170 bilhões. Tá? Então, a gente precisa trabalhar produtos regionais, então vamos conceituar como produto regional o açaí e a castanha do Brasil. Tá. A professora Marta
falou com muita propriedade, umas frases aí, umas palavras, mão de obra sofisticada, né? Mão de obra não sofisticada, uns termos bonitos aí que a professora Marta falou. Tá? E, para ilustrar o que a professora falou, imagina que eu tenho um país ABC e produtos, aparelho de ressonância, cera e pescado. O estado A produz ressonância, cera e pescado, o estado B produz cera e aparelho de ressonância, e o estado C só pescado. O que a professora Marta disse foi o seguinte: o estado A, ele tem atividades econômicas complexas, ele tem mão de obra sofisticada, porque ele tem capacidade de produzir produtos com alto valor agregado, logo ele vai arrecadar mais. Em tese, ele tem mais recursos para aplicar em políticas públicas. O país B, ou o estado B, ele é um país intermediário, porque produz aparelho de ressonância e cera. E o estado C, só pescado. Então, ele é uma atividade econômica de baixa complexidade e de mão de obra não sofisticada. Tá? É isso que a professora Marta falou antes de mim. E aí, senhores, a gente trazendo isso para um seguinte raciocínio, eu tenho que produzir na região amazônica, eu produzo hoje no Amazonas moto, celular, computador, tablet, split, não sei o quê, e, de outro lado, eu produzo açaí, que no nosso conceito aqui o açaí é regional, a moto não é regional, não é. Alguém disse para a gente, nós acreditamos que a moto e o celular não é um produto regional. Tá? Mas a gente precisa compreender que o açaí transformado em frozen, que eu adoro o açaí frozen, tá? Então não é nada contra o frozen aqui, mas o açaí transformado em frozen, ele tem um valor agregado menor. Ele é muito menos complexo do que a produção de uma moto e de um tablet. Logo, a agregação de valor da moto e do tablet nas cadeias globais tem uma agregação de valor maior, requer uma mão de obra sofisticada, diferente do açaí e do frozen. Ora, isso aí eu vou passar, depois a gente volta, mas observem o seguinte situação. Imagina se a gente tivesse uma política pública que usasse nesses acordos comerciais ou que considerasse na nova industrialização do Brasil, tivéssemos uma política pública que investisse em pesquisa básica e aplicada. Exemplo, um conhecimento regional diz assim, caramba, a mangarataia, para quem não é da região, o gengibre, a mangarataia ela é um anti-inflamatório. Isso é um conhecimento popular. Tá? E aí, o pesquisador diz, vamos pesquisar se várias plantas, tá? e insumos da região, e vamos ver quais são anti-inflamatórios. Isso é uma pesquisa básica. E ele descobriu que o gengibre, a mangarataia, ele realmente é um anti-inflamatório. E mais, ele descobriu um princípio ativo que combate o câncer na mangarataia. Então, ele vai precisar de uma política pública que faça a parte de desenvolvimento experimental. Ele vai entrar em etapas de produção científica para que ele tenha experimentos constantes e prove que a mangarataia funciona como um anti-inflamatório e ainda descobre que essa mangarataia ela serve para feridas em pessoas que têm diabetes. Desenvolvimento experimental. Imagina que eu tenho uma política pública que investiu na pesquisa, no desenvolvimento, e resolve fazer um produto ou aprimorar algum produto que já existe no mercado com esse insumo ativo da mangarataia. Mas, para fazer tudo isso, ele precisa de mão de obra sofisticada. Né? Mão de obra sofisticada, ele precisa de pesquisador. E não é só o médico, não é só o farmacêutico, não é só o bioquímico.
ele precisa de uma cadeia de mão de obra sofisticada, ele precisa de advogado, ele precisa de um economista para fazer estudo de mercado. Então, essa política pública sairia do conhecimento, da pesquisa, até um produto novo ser lançado no mercado. Como seria bom se tivéssemos uma política pública assim? E se eu disser aos senhores que isso se chama Zona Franca de Manaus? E nós temos, e se chama exatamente Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela faz exatamente isso. A Zona Franca de Manaus, uma empresa cadastrada na Zona Franca para usufruir incentivos fiscais. Quando ela é uma indústria, ela tem projeto aprovado. Esse projeto aprovado pode usar insumo importado, insumo regional, que esse projeto é analisado, implementado, e todas as vezes que essa empresa fabricar um bem de informática, ela é obrigada, por força de lei, em aplicar inovação em tecnologia, em novos produtos e mão de obra sofisticada. Doutora Ana, a senhora está viajando na maionese. Não, eu não estou viajando na maionese. É exatamente essa a política pública. Então, uma empresa como a Samsung, que fabrica celular, ela é, por força de lei, hoje, obrigada e está investindo em... Eu vou dar 3 exemplos só, tá? Desenvolvimento de formulação e elaboração de um dermocosmético a partir da seiva de sangue de dragão para atenuar cicatrizes e queloides. Tá? Eu vou dar um outro exemplo que empresas do Polo Industrial de Manaus têm tudo a ver entre eu produzir um celular, uma moto, com a bioeconomia. Eu vou dar um outro exemplo. Sistema de descontaminação da castanha do Brasil. A gente sabe que desde a década de 90, nós perdemos o patamar de exportação. Vocês sabem qual é o país que mais exporta castanha hoje no mundo? Bolívia. Nós perdemos para a Bolívia. Nós vamos ganhar de quem, senhores? E vocês sabem por quê? Porque na década de 90, a Bolívia investiu em pesquisa e inovação e fez a descontaminação da castanha, da aflotoxina, que é cancerígena, e o Brasil não. 1990, nós estamos em 2024. E aí, o que a Bolívia faz? O Acre produz castanha, o Amazonas produz castanha, tem o descaminho para lá, atravessa a fronteira, que nada mais é do que uma ruazinha, e a Bolívia se torna o maior exportador de castanha do mundo. Eu vou dar outro exemplo em que as empresas da Zona Franca estão perfeitamente casadas com a bioeconomia na região. Desenvolvimento de matéria-prima vegetal de espécie amazônica para a obtenção sustentável em escala piloto do alcaloide, voacangina, substância precursora de insumo farmacêutico ativo, tá? Para a viabilização de seu comércio e transferência ou licença de sua tecnologia em obtenção de segmentos fármacos. Tá? Ora, quando eu tenho uma indústria que começa a conversar com a bioeconomia e começa a fomentar a pesquisa e inovação nisso tudo, eu me pergunto, senhores, por que a nova industrialização do Brasil não levou em consideração esta Zona Franca de Manaus. E aí nós temos um problema grave, tá? A gente tem um problema grave, porque quando a gente pega o projeto lá da nova industrialização, né? Ele tem 6 objetivos e ele tem 6 missões, né? A 5ª missão é bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética para garantia de recursos de geração futuras. Este plano não levou em consideração o que a gente tem na região amazônica, especialmente o Amazonas, a missão 2 e a missão 4. Traz como princípios o 4º, desenvolvimento produtivo e tecnológico, onde encaixa a Zona Franca de Manaus, isso não foi considerado.
O 6, redução das desigualdades, incluindo os regionais, isso não foi considerado. E vou dar um outro exemplo para vocês. Até aqui, eu ganhei ontem, disseram, vai lá, Ana, tu que é toda... Tá? Isso aqui, professora, é exatamente uma proteína concentrada da castanha feita no município de Tefé, com investimentos. Isso aqui é privado, não tem iniciativa privada. A empresa comercializa, tá? O que ela tem? Só os incentivos fiscais, tá? E investimento de pesquisa e inovação. Então, quando a gente faz aquelas que a professora falou, a professora Marta falou, gosto bonita, eu já sou mais, né? Quando a gente traz exatamente essa imagem aqui, senhores, é porque a gente precisa parar, duas coisas que às vezes eu falo, o pessoal não gosta, a gente precisa parar de romantizar a bioeconomia. Ela não é romântica, ela tem que gerar lucro, ela tem que ser vista como um negócio ligado à indústria de alta agregação de valor. Então, a gente precisa sair desse frozen, do açaí frozen, e ir, por exemplo, para a antocianina. A gente importa a antocianina. A gente vende o açaí para os caras, a um commodity, e importa a antocianina do açaí, que é o que usa para ficar bombado aí nas academias, o povo malha e tudo mais. Entendeu? Então, a gente precisa parar de romantizar essa bioeconomia e usar nesses acordos internacionais, nos nossos discursos de defender a Amazônia, tá? Casos concretos que considerem essa produção da Zona Franca de Manaus. Por isso, eu acho muito interessante o livro da professora Marilene, que ela fala para a gente a dificuldade que a gente tem de se comunicar passa por aqueles 4 eixos. A gente precisa desmistificar o senso comum. Então, o que é um produto regional? Por que a gente considera produto regional só o açaí, só o cupuaçu e etc, etc? Eu vou fazer o frozen, eu vou fazer a polpa do açaí, quando, na verdade, eu preciso estar pegando esta mangarataia e transformando num medicamento com alto valor agregado. E esse exemplo que eu dei para vocês da mangarataia é uma pesquisa que está na fase experimental, que é a Biozé, tá? Que é a Biozé. Inclusive, a minha mãe, que tem Alzheimer em estado terminal, com 87 anos, fez uso dessa pomada. Ela está em estágio já bem avançado do Alzheimer, tá? E ela desenvolveu uma ferida no ânus. E o que curou a minha mãe não foi a alta medicina, foi exatamente essa pomada a partir da mangarataia. Então, a gente tem que sair da mangarataia do chazinho e ir para um produto de alto valor agregado. Senhores, a nossa palestra, como eu disse, ela é bem grande, ela tem vários slides, tá? Mas ela é uma palestra também reflexiva, e o que foi colocado no início, a preocupação com essa mão de obra nossa. Então, observe que eu tenho aí 10 produtos. Calma, não vão chorar, eu sei que tem gente olhando para essas imagens e ficando emocionado. Inaldo, calma. Eu acho legal ali, ó, tá vendo que tem da videocassete, Inaldo, aqui no meio. Mas o mais legal é o Walkman. O meu sobrinho não sabia o que era o Walkman, Inaldo. O mais legal é esse que está embaixo do videocassete, que nós fabricávamos aqui. Lembra? Sabe o que é, Inaldo? Ali embaixo do videocassete? Era o rebobinador. Isso é que era bacana. Você ia assistir o filme na casa de quem tinha o rebobinador, porque você não tinha que pagar para rebobinar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é assim, é porque tudo isso aí, nós tínhamos 10 linhas de produção. Hoje nós só temos tudo aquilo aí dentro e muito mais. Faltou o relógio, faltou um conjunto de coisas, isso está tudo aí dentro. Então, a gente precisa ter a plena convicção de que o volume de empregos hoje que nós temos, tá? Ele tende a diminuir por conta de uma convergência digital. Ok, mas essa mão de obra tem que ser canalizada para uma mão de obra sofisticada da nossa juventude. É o cara que vai trabalhar com a engenharia do que está posto aí dentro. Esta semana que passou, só para finalizar, cumprir meus 20 minutos,
A gente foi visitar um instituto de pesquisa aqui, que também trabalha naquela linha da pesquisa, inovação, desenvolvimento e inovação. E eu conversando com um garoto lá, e o garoto dizendo as funcionalidades que são desenvolvidas do celular tal aqui. Aí eu disse, pois é, e a câmera, hoje você compra o celular porque tem uma câmera, né, para cima. Você não pergunta mais se liga, você pergunta quantos pixels, quantos não sei o quê. E ele disse, doutora, e tem um negócio, a senhora já prestou atenção que esse seu celular, vamos dizer que esse aqui é de rico, o meu é de pobre, tá? Vamos imaginar, ela disse, a senhora já prestou atenção que esse seu celular é igual a esse? Sim, é igual. As câmeras são a mesma. Eu disse, são a mesma. A senhora sabia que este celular aqui tira uma foto diferente da outra? Eu disse, não, não tira, porque é tudo igual. Ele disse, tira. E eu vou lhe dizer por quê. Porque nós já implantamos hoje no celular, aqui na Zona Franca, tá? Meninos de 17, 18 anos, tá? Nós já implantamos uma inteligência artificial nesse celular que a senhora compra, que ele recebe um conjunto de informações da senhora, quando a senhora cadastra aí os seus dados. Aí a senhora coloca ele em modo assim, não coloca, inclusive, pois é, a senhora está conversando aqui e a senhora está dizendo, pô, eu gosto do caprichoso. Eu adoro caprichoso. E ele capturou que eu gosto do azul. Então, nós temos hoje uma inteligência artificial aqui dentro, no mesmo celular, com a mesma tecnologia. Ele vai tirar fotos diferentes. Essa foto vai sair com um colorido diferente a partir do que eu conversei perto deste celular. Eu disse, isto é assustador. Ele disse, pois é, isso serve para o bem e serve para o mal. Então, o que está por trás disso é uma mão de obra sofisticada, que é interessantíssima para a nossa região, diferente do rapaz, do seu João, que sobe no pé do açaí, que mostra lá a begônia, que ele tirando o açaí, que é bonito, que ele vai... Não, esse negócio de agrotec, agrepop, não, porra, não tem nada a ver isso. Não, nada, né? Não, já deu. Então, a gente precisa ter, exatamente, por trás deste senso comum, fazer com que nós que somos ouvintes, nos transformarmos em agentes. Cumpri os 20 minutos, professora? Pronto, tá bom?